Olá, que tal? Então vamos a mais uma super live. Hoje desista de desistir. E aqui, minha filha, pense em quantas vezes tu já desistiu de algo, porque tava doendo, porque tava sofrendo, porque tava difícil. E pensa naquelas que talvez tu não tenha desistido. Como é que foi conseguir dar conta disso? Pois bem, quem nunca pensou em desistir, que levante a primeira mão. Hoje de manhã mesmo, eu pensei em, por exemplo, desistir da minha aula de inglês, simplesmente em cima da hora, avisar a professora que, ó, não vai rolar. Eu tenho muita coisa pra fazer, eu vou ter que desistir de ti. E aí, tá, eu não desisti, tá? E aí eu quero te mostrar que existem muitas perspectivas a respeito de desistir. Deixa eu te contar uma história a respeito da águia e a respeito da galinha. A galinha, ela vive lá no galinheiro dela, naquele cercadinho. Ela sabe que vai receber a comidinha dela, ela sabe que se chover ela tem pra onde se abrigar, se fica frio a mesma coisa. Ela tem as colegas dela, as primas, então ela tá sempre acompanhada. Então olha que legal, né? Ela sabe, ela tem o conforto, não precisa se preocupar, só que tem outra certeza. Ela não tem como voar ou sair daquele galinheiro. Então, pega aqui comigo essa história, essa metáfora a respeito da galinha e da águia. A galinha tá lá, presa dentro do galinheiro, mas ela tem a cobertura do galinheiro, né? Se chover, se ficar frio, se ventar, ela tem a comida certinha. Ela fica restrita aos limites do cercado do galinheiro. Ela não pode voar. Mas ela tem uma certeza na vida dela, que ela vai virar uma bela galinhata. Mas ela tem toda essa estabilidade, tem as colegas em volta, né? Já a águia voa por lugares que nem eu, nem tu conseguimos imaginar. Ela tem uma visão em que ela escolhe o que ela vai comer. Ela tem toda essa liberdade, mas ela paga um preço por essa liberdade. Tanto as garras da águia quanto o bico dela, eles não param de crescer. Então, de tempos em tempos, ela pega o próprio bico para arrancar garra por garra, para que elas venham a crescer novamente. Porque se ela deixar essas garras continuarem crescendo, vai acontecer o quê? Vai começar a fincar e aí ela não tem mais isso aqui. Da mesma forma, o bico dela continua crescendo. Se ela deixar, ele vai fazer isso aqui. Eu sei que não é imediatamente, mas tanto tu vai deixando, se acostumando com isso, achando que é assim que a gente faz, né? Então, de tempos em tempos, ela pega as garras dela e arranca o bico. Vocês já imaginaram a dor que é arrancar as próprias garras? A dor que é arrancar o próprio bico para esperar ele crescer de novo? Pois bem, a águia paga o preço para poder escolher o alimento dela. A águia paga o preço dessa dor para poder conhecer lugares inimagináveis por conta dessa liberdade. Ela paga o preço para ser livre dessa forma. E aí eu te pergunto, eu pergunto direto isso para as minhas mentoradas, tá? Quando é o caso, né? Quem tu é nessa história? A águia ou a galinha? E aqui eu comecei falando sobre perceber as perspectivas. Caso tu não saiba, eu mudei de carreira há alguns anos atrás.
de advogada, especialista em processo de trabalho, direito de trabalho, instrutora credenciada pela Polícia Federal para dar aula em curso de formação de vigilantes, convidada para dar palestras e aulas como para a Polícia Legislativa da Assembleia do Rio Grande do Sul, dentre outras coisas. Eu migrei para agora a mentoria, utilizando técnicas de coaching, programação neurolinguística, hipnose, terapias e constelações sistêmicas. Mas não foi só isso. Eu estava nas cabeças de ser aprovada no concurso de juízo do trabalho. Por muito pouco eu não fui para a prova oral. Muitos entenderam que eu fui uma galinha, que eu desisti. Eu, tranquilo, pode entender o que quiser. Não me importo com isso. Importo com o que eu estava sentindo a respeito disso. E ao meu ver, eu fui uma águia. Porque eu larguei algo que estava quase para acontecer, que eu estava completamente acostumada, para algo totalmente novo, para me reconstruir. Eu tive que arrancar minhas garras, eu tive que arrancar meu bico. E aí é um momento em que muitas pessoas se perdem, porque a gente sente dor. E aí quando a dor começa a cicatrizar, a gente volta para nossa zona de conforto. Então quando foi para eu fazer essa mudança de carreira, eu lembro que eu pensei em voltar para o que eu fazia, porque não estava momentaneamente doendo. Mas eu sabia que se eu continuasse como eu estava, ia doer talvez mais para frente. E estava começando a ficar muito caro para mim o preço para isso. Tá conseguindo perceber o que eu tô falando sobre desistência? Não é sair desistindo no primeiro probleminha, mas também é ter noção de que persistir é diferente de insistir, e cada uma de nós vai saber pela sua pele. Eu não tenho como saber por ti. Eu tenho como conversar contigo, caminhar contigo no processo de mentoria. Isso sim. Te ajudar a administrar isso aí. Ferramentas, instrumentos. Pra tu desabrochar. Mas eu não tenho como fazer por ti. Então, cada um sabe onde o calo verdadeiramente aperta. Só não seja aquela pessoa que se acostuma a estar sentada numa cama de pregos. Porque até essa dor constante, a gente se acostuma. Tem que cuidar muito com o nosso processo de autossabotagem, porque tem quem tem um esquivo e que fica fugindo da briga, fugindo de uma necessária e imprescindível tomada de decisão, ou aqui ou assado, ou aquela que não se acha suficiente, ou que acha que não faz o suficiente, porque ela tem o perfeccionista. Então ela continua ali até ser suficiente, até acharem bom, até ser reconhecida. Faz mais pelos outros do que por si. É a prestativa, a que agrada. Por quê? Porque quer se sentir pertencente. Ou faz. Porque só se ela estiver exausta, ela merece colher os resultados. Coloca todos em primeiro lugar, menos ela mesma. E aí vai desistindo de si. E a pior coisa que pode acontecer é a gente desistir de nós mesmos. E se tem uma coisa que eu sempre disse pra mim, eu não vou desistir de mim. Eu não vou desistir de mim. Então não desiste de ti também. Porque tem coisas que esquece, os outros não vão fazer por ti. E aí tu vai trabalhando a tua resiliência, como Taleb fala no livro Antifrágil. Tu vai ser uma pessoa antifrágil. Por quê? Não é só suportar. Não é só segurar a dor. É ficar mais forte. É ser forjada na guerra, como eu gosto de dizer. E não tô dizendo aqui pra tu virar uma kamikaze. Não é essa a questão. Mas o que eu mais percebo na geração atual
é um baixo nível de tolerância ao desconforto. E quanto mais tolerante tu for ao desconforto, menos tu vai ser antifrágil para atingir os teus objetivos. Mais facilmente tu vai desistir. E isso são qualidades, são competências que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida. Principalmente parando de reclamar, parando de achar que tudo tá ruim, que o mundo te deve algo, ou que o mundo tá contra ti. Ou que inveja. Qualquer pessoa pode ter inveja de qualquer pessoa. A questão é a seguinte: não determinar que a inveja alheia seja o sujeito que faz a tua vida não dar certo. Isso não existe. Tu tá só terceirizando a responsabilidade pelas coisas que tu não faz. Ou que faz meia boca ou errado. Aqui nessa live que eu quero te fazer e te ajudar é a acordar. Que a vida só depende de ti e que vai cansar, que vai ficar difícil, que tu vai achar que não tem mais força. E vai, pessoa. Passei por tudo isso. Tu vai dizer assim, meu Deus do céu, tu me confundiu com o Rambo, né? Não. Eu gosto sempre de lembrar uma coisa que a minha mãe me disse. Quando ela descobriu que estava grávida de gêmeas. Já tinha o meu irmão. Eu tenho uma irmã gêmea, a Márcia. Nós somos bivitelinas. Então, nós somos pessoas completamente diferentes. E eu disse, mãe, como é que tu fez quando tu descobriu que estava grávida de gêmeas? Se eu não me engano, ela respondeu que aquela noite não dormiu. Mas que ela pensou, Deus não dá o cobertor menor do que o frio que a gente pode sentir, aguentar. E aqui quando eu falo em Deus, respeito quem não tem a religião, mas não entenda isso como uma religião, entenda como a gente falando sobre algo que fez com que ela se confortasse e continuasse. Então, pra gente também não desistir, não adianta dizer, ai, ninguém me apoia. Porque é muito bom quando a gente tem uma rede de apoio. Mas é o que mais acontece? Não. Sabe por quê? Porque a maioria de nós, seres humaninhos, e falou nós, tá? Tá preocupado com a própria felicidade, com a própria subsistência. Por isso que muito eu falo, quando a pessoa tem medo do julgamento, não quer se expor às pessoas, tá se dando muita importância. Os outros estão preocupados, cada um com o seu umbigo, cada um com a sua vida. O que está acontecendo hoje no mundo é extremamente transitório. Fluido, líquido, como diria Zygmunt Bauman, né? Então, a gente tem que começar a fortalecer músculos como esse da antifragilidade, que é aconteceu alguma coisa, tu sai mais forte, aprende a sair mais forte, disciplina, constância, comprometimento consigo e com o próximo, tolerância ao desconforto. Quer ver uma coisa que é desconfortável? Essa aí todo mundo embarca comigo, quer ver? Olha, se não é assim contigo, tu me avisa, tá? Se tu é daquelas que não precisa fazer isso, que nasceu com um metabolismo maravilhoso, esse Instagram não é pra ti. Não, brincadeira. Emagrecimento. O ser humaninho basta escutar que não pode pra querer. Outro exemplo bom foi quando estourou mesmo a pandemia. O pessoal todo na pauleira do trabalho, aquela coisa toda, louco pra ficar em casa. Deu o lockdown. Não pode sair. Bastou não poder sair, ter essa ordem, pro ser humaninho querer o quê? Botar o pé pra fora de casa, dizer que não aguenta mais, quando vinha anos dizendo que queria descansar. Então, desistir também não é fácil. Reconhecer que, putz, eu fui por esse caminho e agora não dá. Insistir é pior. A gente tem que ter esse planejamento estratégico, tem que conseguir perceber quando é o caso de desistir. Porque ainda que essa live seja sobre desista de desistir,
Existem momentos que a gente precisa fazer isso. Não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Se tu não tá tendo resultado, tá observando o processo, tá vendo que mesmo fazendo de outras formas não tá indo, esquece. Parte pra outra coisa. Agora, desistir, porque às vezes eu vejo, né? Eu tô há 2 meses sendo super constante no Instagram e não consigo nada. Eu tenho vontade de sentar e chorar de rir. Eu tô há 2 meses fazendo bem certinho a minha dieta e não emagreço nada. Bom, se estivesse fazendo bem certinho, déficit calórico, conseguia. Eu tô há 2 meses estudando para um concurso, 6 meses, 1 ano e não consigo passar. Como nós ficamos fracos. Então, toda vez que tu estiver exausta, sabe o que tu faz? Lembra quem tu quer ser e a vida que tu quer. Quando eu percebo que eu vou me enrolar na cama de manhã cedo e eu tinha me determinado que aquele horário eu ia fazer meu inglês ou eu ia estudar, eu lembro. Levanta, Elisa. Se tu ficar na cama, essa não é quem tu quer ser. E essa não vai te levar para a vida que tu quer. Eu nem raciocino, eu só levanto e vou. O que eu fiz aqui? Me conectei com o meu objetivo. Mesma coisa quando, por exemplo, eu tô no hotel, tem aquele café da manhã maravilhoso e eu não estou ainda apta a participar do café da manhã, porque eu tenho outros objetivos. Sabe o que eu penso? Meu mantra: é só um desconforto, vai passar. É só um desconforto, vai passar. Quando eu levantar a bunda daqui, saindo do café da manhã, eu vou pensar, que bom que eu fui e fiz o que eu queria ter feito para me manter no caminho que eu quero. Então, muitas vezes a gente não se dá conta disso. É só um desconforto. Vai passar. Mas não, é bom se vitimizar. É bom ser a pobre coitada. E eu posso falar de carteirinha que era um dos meus sabotadores. A vítima. Só que vítima tanto fala, tanto mia, tanto reclama, que os outros não têm mais saco pra aguentar. Porque a vítima não quer sair daquilo, ela tá tendo atenção, ela tá tendo carinho. Nossa, tem vários processos de codependência por trás disso. Nunca esqueço quando eu fazia um curso, na época que era advogada, e uma colega olhou pra mim e disse assim: Elisa, pensa assim, que é como se fosse aquelas 10 últimas repetições. Aí tu pensa assim, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Muitas vezes na vida a gente tem que fazer isso. Pensar que são as últimas repetições para dar aquele sprint final e finalizar logo. Eu poderia aqui falar várias técnicas para vocês. Mas acho que a mais importante de todas é: te conecta com quem tu quer ser e com a vida que tu quer. Ninguém vai fazer por ti. Acorda. Ninguém te deve nada. Ninguém vai fazer por ti. Não espera o tempo ideal, porque o mundo vai passar por cima. Pode ter certeza. A gente é só mais um. Então, bora desenvolver a tua antifragilidade. Tá bem? Qualquer coisa, é só chamar, manda um direct, acessa o WhatsApp, ali que tá o link na bio, que a gente conversa. Por hoje, é só. Nos vemos semana que vem. Beijo enorme.